Bem-vindo ao Head and Neck Talks, o podcast da Liga de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da UFC e do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Universitário Walter Cantídio, em parceria com o NUTEDS. Aqui abordaremos temas gerais e específicos sobre cirurgia de cabeça e pescoço com entrevistas, matérias e assuntos diversos. Aproveite! Olá, ouvintes! O meu nome é Larissa, eu sou acadêmica de Medicina na Universidade Federal do Ceará e faço parte da Liga de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a LCCP. Hoje eu tenho a honra de apresentá-los a mais um episódio do Head and Neck Talks, o projeto do Serviço de Cabeça e Pescoço do Hospital Universitário Walter Cantídio. Olá, ouvintes! Eu sou a Emily, eu também sou estudante de Medicina na UFC e membro da LCCP. Nesse quinto episódio, nós contamos com a presença do nosso orientador, o Dr. Wellington Alves, para conversarmos um pouco sobre as doenças das paratireoides. Antes de começar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado, o Dr. Wellington Alves. Ele é cirurgião dentista formado pela UFC em 2002, médico formado pela UFC em 2008, cirurgião de cabeça e pescoço com residência pela USP, doutor em clínica cirúrgica pela USP e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, além de cirurgião de cabeça e pescoço atuante no Hospital Universitário Walter Cantídio e no CRIO, e professor adjunto do Departamento de Cirurgia na Faculdade de Medicina da UFC, além de orientador da LCCP. Olá pessoal, muito obrigado mais uma vez pelo convite e é uma honra poder falar com vocês aqui sobre um assunto que bastante me interessa, que são as doenças das paratireoides. Bom, professor, para introduzir a temática, o senhor pode nos explicar o que são as glândulas paratireoides e qual o papel delas no nosso organismo? As glândulas paratireoides são pequenas glândulas localizadas no pescoço que ficam na parte de trás da tireoide. Então, na verdade, foram os últimos órgãos anatômicos descobertos na medicina no final do século XIX. Então, até então, não sabia nem da existência dessas glândulas, mas, curiosamente, só no começo do século XX é que foi descoberta a função dessas glândulas. Então, qual é o papel das glândulas paratireoides no nosso organismo? Elas regulam o metabolismo do cálcio. Então, basicamente, elas tiram o cálcio dos ossos, estimulam também que o cálcio seja absorvido pela alimentação para que a gente aumente o cálcio do sangue. Então, o objetivo dela é manter o cálcio do sangue próximo em níveis dentro da normalidade. Então, são glândulas muito pequenas, muito pequenininhas mesmo, ficam ali em localização que às vezes a gente nem consegue imaginar que ela está lá, atrás da tireoide. O nome dela é paratireoide por essa razão, e elas produzem esse hormônio, que é o PTH, o paratormônio, que justamente é responsável pelo metabolismo do cálcio. Perfeito, Dr. Wellington. Agora a gente vai falar um pouco sobre as doenças que podem afetar essas glândulas, né? Quais são as principais condições que estão associadas às paratireoides? Bom, quando a gente fala de uma doença de glândula, normalmente a gente está falando de tumores que podem afetar essa glândula ou de outras alterações, outras doenças que podem alterar o funcionamento da glândula. Então, a glândula naturalmente produz um hormônio, uma glândula endócrina produz um hormônio. Então, essa produção pode ser excessiva ou você pode ter uma produção deficiente. No caso da glândula paratireoide, é muito mais comum você ter naturalmente uma doença pela produção excessiva do hormônio da paratireoide. Então você tem o que a gente chama de hiperparatireoidismo. É uma situação em que você tem o aumento da produção do hormônio. Dá para você também ter uma situação em que você tem a diminuição da produção do hormônio ou o hipoparatireoidismo. Sim, também existe o hipoparatireoidismo, mas ele é bem menos comum de forma espontânea e ele é bem mais comum como uma sequela da cirurgia da tireoide. Então olha que interessante, você faz uma cirurgia de tireoide, por qualquer razão que seja, e no fim das contas você pode ter um problema na paratireoide. Então essa é uma das grandes razões pelo qual a gente tem que se preocupar muito com essa glândula no momento que a gente está fazendo a cirurgia da tireoide. Porque a cirurgia da tireoide, se eu vou remover a tireoide, eu vou lá e tiro a tireoide, mas eu tenho que preservar as paratireoides. Porque se eu machucar essas glândulas, você pode ter um quadro de hipoparatireoidismo. Então, o hipoparatireoidismo ele é uma condição muito mais frequente após a cirurgia da tireoide, tá? Enquanto o hiperparatireoidismo é uma doença que pode acontecer por conta de um tumor na paratireoide ou algumas síndromes genéticas. Não são uma doença tão comum, mas sim você pode ter a hiperprodução do hormônio da paratireoide, que é o hiperparatireoidismo. Perfeito. Em relação aos sinais e sintomas dessas condições que afetam as paratireoides, quais seriam os principais que levantariam a suspeita de que um paciente está sofrendo com uma doença das paratireoides?
Bom, quando a gente fala de hipoparatireoidismo, que é a deficiência do hormônio, na verdade é bem mais fácil a gente chegar a uma suspeita clínica que haja esse problema. Então você imagina que quando você tem o hipoparatireoidismo, que é a produção deficiente desse hormônio da paratireoide, você vai, por consequência, ter uma deficiência do cálcio. O cálcio do seu sangue vai baixar. E com isso vem os sintomas. Os sintomas são muito importantes e muito exuberantes, porque eles aparecem muito precocemente. Então, são sintomas de formigamento, são sintomas de cãibra, você sente o corpo inteiro formigando e dá aquela sensação de morte iminente. E você precisa resolver isso dando cálcio para o paciente. Então, não é incomum o paciente fazer a cirurgia da tireoide, ir para casa, algumas horas depois perceber que o corpo está inteiro formigando. Ele precisa ser investigado se ele não está com quadro de cálcio diminuído por conta do hipoparatireoidismo. Já o hiperparatireoidismo, que é a produção excessiva do hormônio da paratireoide, ela é uma doença mais silenciosa. Muitas vezes o paciente não sente nada, ele é assintomático. Então o que ele pode sentir? Na verdade, ele pode ter sequelas decorrentes do excesso de cálcio no organismo. Se você tem o hiperparatireoidismo, você vai ter muito cálcio no seu sangue. Esse cálcio vai acabar se depositando em outros locais e não somente no osso. Então você vai ter esse cálcio depositando, por exemplo, na parede dos vasos, eventualmente no rim, o que pode gerar pedras nos rins, e você pode ter aqueles sintomas típicos de pedras nos rins. Mas também temos que lembrar que esse cálcio está saindo de algum canto para ir para o sangue. Ele está saindo justamente do osso. Então, o hiperparatireoidismo faz com que o osso fique mais fraco também. Então, a osteoporose também é um dos sinais que pode aparecer no longo prazo, quando o paciente tem um hiperparatireoidismo. Mas, sem dúvida nenhuma, o hiperparatireoidismo é uma doença bem mais silenciosa, você vai ter essas sequelas mais tardiamente, enquanto o hipoparatireoidismo, que é depois de uma cirurgia da tireoide, você pode ter a deficiência da produção do hormônio da paratireoide, ele aparece de forma bem mais precoce através de formigamentos e cãibras. Dr. Wellington, como essas condições elas são tratadas? O que os pacientes podem esperar em termos de manejo e tratamento? Como elas devem proceder a partir desses sintomas? Em relação ao hipoparatireoidismo, quando você tem a deficiência da produção do hormônio da paratireoide, infelizmente a gente não tem um hormônio sintético para oferecer de forma muito amplamente disponível. Então você não tem, por exemplo, o PTH, que é o paratormônio, para comprar na farmácia, você toma e resolve o seu problema como a gente tem para outros hormônios. Na verdade, você tem que tomar o cálcio. O problema quando você tem o PTH diminuído é que seu cálcio cai, por isso você tem os sintomas do formigamento e das câimbras que eu falei. Então você tem que tomar cálcio. O problema é que tomar cálcio não é uma coisa muito agradável, é um comprimido grande, pode dar problema no estômago, você fica com náuseas, constipação. O tomar cálcio não é nada muito agradável, né? Se a gente tivesse o hormônio de forma mais fácil, tomou o hormônio ali, estaria meio que resolvido o problema, mas não é bem esse o caso. Então, na verdade, é muito mais importante a prevenção do hipoparatireoidismo. Então, a prevenção ela é feita com uma boa cirurgia. Você faz uma cirurgia de forma bem delicada, preservando bem as estruturas, tentando ser o menos agressivo possível, sempre que possível, claro, obviamente. E você, dessa forma, preservar as paratireoides acaba sendo o melhor caminho para evitar o hipoparatireoidismo. Já no hiperparatireoidismo, ou seja, a produção excessiva, acontece por conta de um tumor, na maioria das vezes, da própria glândula paratireoide, tumor esse benigno na imensa maioria dos casos, e o tratamento ele tem que ser remover mesmo a glândula paratireoide. Mas, Dr. Wellington, como a doença ela tem poucos sintomas, será que vale a pena mesmo tirar essa paratireoide? Vale, porque ao longo prazo você vai ter o cálcio saindo dos seus ossos, você pode ter osteoporose, pode ter pedra nos rins e outras complicações que podem se tornar mais graves no futuro. Então o tratamento com a cirurgia da paratireoide doente acaba sendo o método mais eficaz do hiperparatireoidismo. Em relação a um paciente que inicia com esses sintomas parecidos com o das doenças da paratireoide, qual seria a conduta inicial? O que esse paciente deveria procurar? Bom, se o paciente ele apresenta um quadro de pedra nos rins, de repetição, né, com múltiplos episódios aí de dor nos rins, né, aquela cólica renal, como a gente chama, ou se ele apresenta um quadro de osteoporose, ou se ele fez algum exame de rotina e percebeu o cálcio elevado, ele precisa fazer o exame da paratireoide, que é um exame super simples. Você vai dosar o PTH, que é um exame do sangue, é um exame que não é caro, então o diagnóstico do hiperparatireoidismo se dá pelo PTH alto com o cálcio elevado. Se você tem um PTH alto com o cálcio alto, você já deu o diagnóstico
diagnóstico de hiperparatireoidismo. E se o paciente tiver essas complicações, como é o caso das pedras nos rins ou osteoporose, ele tem indicação de fazer esse tratamento. Então, ele precisa saber qual é a paratireoide doente, ele vai atrás aí de fazer alguns exames de imagem para que ele possa depois programar a retirada cirúrgica dessa glândula doente. Dr. Wellington, e com relação ao prognóstico desses pacientes, o que a gente pode esperar da progressão dessa doença? É favorável, é desfavorável? Como você descreveria esse prognóstico? Bom, o hiperparatireoidismo é uma doença que a chance de cura é altíssima, tem uma resolutividade importante, de forma muito importante, quando você faz a cirurgia. Então, o paciente que tem hiperpara primário, você opera e na imensa maioria das vezes ele vai ficar curado. O problema é, nós temos 4 glândulas paratireoides na maioria das vezes, né? Você pode ter algumas variações, mas de maneira geral são 4 glândulas. Você tem que acertar qual é a glândula doente. Então tem alguns exames de imagem que nos ajudam a descobrir qual é essa glândula, mas pode acontecer de você tirar a glândula errada e sobrar a doença e você ter que operar o paciente de novo. Mas se você tirou a glândula certa, então a chance de cura é uma chance altíssima. Então o prognóstico desses pacientes é muito bom. Você consegue reverter aquele quadro da perda óssea, seja a osteoporose ela tende a melhorar com o tempo, e você também diminui a chance de novos episódios aí de pedra nos rins. Então a cirurgia ela é extremamente eficaz na doença da paratireoide, do hiperparatireoidismo. Bom, estamos encerrando nosso 5º episódio do Head and Neck Talks. Gostaríamos de agradecer ao Dr. Wellington pela disponibilidade de discutir esse tema tão relevante conosco. Muito obrigado, Emily, mais uma vez. É uma honra poder participar do Head and Neck Talks, aqui um projeto da LCCP, do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, da Universidade Federal do Ceará. As doenças da paratireoide são extremamente prevalentes, é um tema que eu gosto muito. A gente faz um ambulatório de doenças da tireoide e paratireoide aqui no Hospital Universitário Walter Cantídio e fico à disposição aí para mais dúvidas aí dos nossos ouvintes. Bom, nós gostaríamos de agradecer também a vocês, ouvintes. Esperamos que esse tenha sido um momento produtivo e contamos com a sua participação no próximo episódio, para discutir um pouco sobre quando desconfiar de uma doença em cabeça e pescoço, abordando conceitos, diagnóstico e manejo dessas doenças. Nos acompanhe também no Instagram, @lccp.ufc, compartilhe com os amigos que gostariam de saber mais sobre as doenças de paratireoides e sinta-se convidado a sugerir novos temas e participantes. Até a próxima!